Olá, eu sou Irma Galhardo, contadora de histórias. Você já me conhece, já falei sobre mim. Esta aqui é Lohane Dias, nossa oficineira oficial do projeto Oficineira de Abaiomi. E a gente está aqui hoje para apresentar o projeto Caravana de Lendas do Tocantins, que você também já conhece. E especificamente uma boneca, Abaiomi, que ela vai ministrar agora a oficina. E eu tô para falar um pouquinho, refletir um pouco sobre o tema com vocês. Hoje, o nosso projeto Caravana de Lendas do Tocantins é patrocinado pela Energisa, através do Ministério do Turismo, e é especialmente para você que mora em Paraíso do Tocantins. Então, a gente vai fazer uma bonequinha semelhante a esta aqui, ó. Que, segundo a lenda, surgiu, a boneca Abaiomi, segundo a lenda, surgiu nos porões dos navios negreiros durante a travessia. Conta a lenda que as mães, diante do choro dos filhos, diante do desconforto de todos ali, os filhos choravam muito e as mães, para acalentá-los, não tinham doce, não tinham fruta, não tinham brinquedo, não tinha nem as mãos, porque estavam acorrentadas, né? Então, elas pegavam um pedaço da própria saia, que era o pouco que tinha, e confeccionava ali com nós bonecas assim. Então elas procuravam colocar nessas bonecas muito amor, que era o que elas ainda tinham para dar, e colocar também os elementos da cultura africana, da cultura delas lá. E além disso, boas energias. Essa boneca servia, portanto, de brinquedo e de amuleto e de talismã. Dessa forma, essa boneca passou a ser símbolo da resistência da cultura afro-brasileira, porque a cultura africana é tão forte que mesmo depois de tanto tempo de violência, tanto tempo de injustiças, ela continua prevalecendo, ela continua se manifestando na nossa culinária, na nossa música, na nossa dança, em vários aspectos da nossa vida. E esse povo que veio de lá, que passou por tudo isso, que foi tão violentado, que foi tão injustiçado, que foi coisificado, esse povo resistiu tão bravamente que merece a nossa homenagem, merece o nosso respeito, merece o nosso reconhecimento e merece políticas públicas que os tire da linha da pobreza, que os tire do lugar que eles estão na nossa pirâmide social, que nós sabemos que muitos dos descendentes, muitos dos afrodescendentes estão nessa situação em consequência da forma equivocada que se deu a abolição da escravatura. Porque houve abolição, mas não se pensou em indenização, não se pensou em nenhuma política pública que redimisse todo esse horror, que minimizasse de alguma forma. Não se pensou em reforma agrária, não se pensou em inserção social. Essas pessoas foram largadas na vida sem nenhuma condição de sobrevivência. Frente a isso, tiveram necessariamente que ir para a marginalidade, porque como humanos elas tinham necessidades básicas e elas precisavam prover essas necessidades. Ninguém sobrevive sem se alimentar. Nós sabemos que o alimento custa dinheiro. Essas pessoas não tinham dinheiro,
essas pessoas não tinham profissão, porque eles aprenderam apenas a lavrar a terra. Apenas não, é muito mais para a área rural. Na zona urbana, elas não tinham o que fazer, elas não sabiam, não tinham desenvolvido outras habilidades, a não ser os escravos de ganho. Esses aí sim conseguiram sobreviver, porque já estavam ali no meio, já tinham as habilidades para manter sua sobrevivência na zona urbana. Mas os provenientes da zona rural, eles tiveram muita dificuldade de sobrevivência. E foi dessa época que surgiram as primeiras favelas. Inicialmente eles foram para o centro do Rio de Janeiro, isso eu falo em termos de Rio de Janeiro. Inicialmente eles foram para o centro do Rio de Janeiro. Eu falo em termos do Rio de Janeiro porque era a capital do Brasil na época, né? Então, e esses negros do centro, eles foram exprimidos para o morro, porque veio a tal da política higienista. Eles tentaram higienizar, olha que absurdo, o centro, dizendo que aquilo tudo ali sujava, e aí eles retiraram, né? E essa higienização dialoga diretamente com a filosofia eugenista da época. Existia um grupo de eugenistas aqui no Brasil, que eram aquelas pessoas que defendiam a purificação da raça através da cor. Olha que absurdo. Então, não foi só lá na Alemanha, não foi só Hitler o louco, não, tá? Essa política eugenista, essa ideologia eugenista, que vem de eugenia, ela se difundiu, ela não ficou só lá na Europa, não, ela chegou aqui pra gente no Brasil. Se você tiver curiosidade sobre o assunto, pesquise aí no Google, tá? Coloca eugenia, coloca política, que você vai ver que ventilou-se essas ideias aqui no Brasil, e por conta disso, o que é perfeita, o que a gente acredita que sim, porque se hoje ainda existe racismo em pleno século XXI, imagina século XIX. Então, os negros que passaram pela escravidão, depois da abolição, eles viviam dessa forma, completamente desassistidos, e tiveram necessariamente que se marginalizar para sobreviver. Eles foram empurrados para a marginalidade. E se hoje nós temos essa realidade aí, que nós temos, é consequência da forma indevida, da forma incorreta que se deu a abolição da escravatura, da escravidão, sem nenhuma indenização, sem nenhuma forma de reparação, sem nenhuma preocupação em inserir essas pessoas no meio social de uma forma digna, de uma forma cidadã. Então, nós precisamos muito refletir sobre o tema, provocar, precisamos inspirar pessoas a trabalharem no assunto, a desenvolver políticas públicas que minimize a situação do afrodescendente que ainda vive na linha da pobreza, que são muitos, nós bem sabemos disso. Então a Lohane vai dar o passo a passo. Já fizemos? Não, ainda não. Não, já fizemos não. Olha, a gente vai conversando. Tô vendo aqui uma bonequinha pronta na minha mão. Achei que a gente já tivesse. Não fez.
ela vai dar o passo a passo e a gente vai fazer, tá? Então, para fazer a baiomi, nós vamos precisar de um pedaço de pano aqui, pequeno mesmo, assim, um formatinho que seja assim retangular. E vamos cortá-lo aqui ao meio. Essa divisão aqui vai ser a divisão das perninhas. Aí, cada pedaço desse aqui, nós vamos fazer um nozinho na ponta. E na outra perninha aqui, nós vamos fazer um outro nozinho. Aqui já temos as perninhas da nossa boneca. E nessa parte aqui de cima, tá vendo aqui? Nós vamos fazer um nó grande, que vai ser a cabeça da boneca. Então, ficou esse nozinho aqui, ó. Um nozinho maiorzinho. E vai ficar esse pedacinho aqui de pano pra cima, que depois vai ser o cabelinho dela. Então, temos aqui o corpinho e agora nós vamos pegar mais uma tirinha aqui, ó, de tecido de pano preto. Pode ser uma malha também, que fica bem melhor pra esticar ela, tá? Então, nós vamos aqui colocar ela no meio, aqui abaixo da cabeça, ó, e fazer um nó. Vamos dar um nó aqui abaixo da cabeça. E com as pontinhas nós vamos dar nozinhos um nó em cada ponta também. Vai ser os braços. Então, temos aqui a bonequinha já com as perninhas, os bracinhos, né, a cabecinha, o cabelo. E agora nós vamos cortar um pedaço aqui de um tecido estampado, né? E vamos dobrar aqui, ele também em formato assim, ó, um retângulo, né? E vamos dobrar aqui no meio. E aqui onde está dobrado, nós vamos fazer um cortezinho, um pequeno corte aqui no meio com a tesoura. E agora nós vamos passar aqui, por esse buraquinho aqui, nós vamos passar ele pela cabeça. E aqui na cintura nós vamos, aqui ó, juntar ele. Vamos juntar todo esse tecido aqui no meio, na cintura. E depois vamos amarrar com uma fita. Agora, nós amarramos aqui já com o nozinho na cintura. Vou cortar aqui o que sobrou da fita. Aí vocês vão ajeitando ela, vai ficar como vocês acharem melhor, tá? Se vocês quiserem uma roupinha mais curtinha, uma roupinha mais comprida, aí vocês vão dando aí os reparos que vocês acharem melhor.
E em seguida, nós vamos aqui pegar uma tira aqui, um pedaço de pano para fazer o turbante, tá? Para pôr na cabecinha dela. Ai, por que a sua fica tão bonitinha e a minha não fica? Me explica isso. Parece que até o tecido sabe, né? Conhece os dedos de quem não tem essa habilidade, ó. Da Lohane, diferença. Ela põe o mesmo tecidinho pra mim e pra ela e fica... A dela fica toda bonitinha. Bom que a gente treina amarrar turbante, fica craque. Faz uns modelitos. Acho que esse aqui já tá bom. Amarrei aqui o turbante, né? E agora ficou aqui o cabelinho. Desse cabelinho aqui que sobrou, nós podemos ir com a tesoura aqui e fazer vários cortezinhos que vai ficar mais parecidinho com o cabelo mesmo. Então tá pronta a nossa baiomi. Oh, olha, tanto que a dela ficou bonita. Ó, a diferença. Vamos encostar lá. Mas a minha também é bonitinha. Vamos encostar pra eles verem. Ó. A minha dela ficou mais bonita, né? Você vai botar o vestido do tamanho que você quiser, né? E a baiomi também, você pode fazer do tamanho que você quiser. Mas segundo a lenda, as originais eram pequenininhas para se esconder na mão quando o colonizador viesse. Porque o colonizador... Olha, tanto ficou bonito para fazer uma foto assim na mão. Ficou bonito assim na mão, não ficou? Porque o colonizador, ele tentava de todas as formas silenciar o africano na época da colonização. Ele os proibia de professar sua religião, ele os proibia de professar suas manifestações culturais. Então, uma baiomi assim, com certeza seria motivo de castigo, porque tinha elementos da cultura africana aqui. E por que eles faziam isso? Por que eles tentavam silenciar o africano? Por que eles impediam o africano de cultuar a sua religião e os seus costumes? Porque o que fortalece um povo é sua cultura. Se esse povo continuasse praticando a sua cultura aqui no Brasil, esse povo seria um povo forte. E o colonizador, sabendo disso, proibia que essa cultura se propagasse aqui no Brasil. Então, o africano fingia que estava cultuando o santo eurocentrista, da religião eurocentrista, que era o catolicismo, e dessa forma ele cultuava os seus orixás, substituindo inteligentemente o nome do orixá por o nome do santo. E foi assim que São Jorge, né, é uma pessoa lá da religião africana, e tantos outros santos que eles foram, por exemplo, Santa Bárbara, Iemanjá, né? Então tem toda uma associação que eles faziam para poder continuar com a sua cultura de uma forma oculta, para que o colonizador não os proibisse. E nós, brasileiros, conscientes de todo esse horror que aconteceu durante a escravidão, e consciente de tudo que acontece depois e atualmente, inclusive, em termos de racismo, em termos de disparidade. Então nós temos obrigação moral
de estar aí retomando o tema, de estar aí tentando de alguma forma retaliar, tentando de alguma forma minimizar essa injustiça horrível que ocorreu para com o negro aqui no Brasil. O nome Abayomi em Yorubá significa encontro precioso. Então você pode fazer uma boneca Abayomi e presentear alguém que você for encontrar, alguém que seja importante para você. Quando você estiver fazendo a boneca, você coloca boas energias, você pensa na pessoa e vai ser uma espécie de talismã para a pessoa. E você conta para ela um pouquinho da história da Abayomi, fala um pouco sobre o tema do negro no Brasil e explica para ela que você doou, além da boneca, você doou seu tempo. Conte, dê o exemplo do japonês que descobriu que a coisa mais preciosa que nós temos é o tempo. Dessa forma, quando eles querem presentear alguém, eles doam o tempo, eles constroem origami, que são aquelas figurinhas de papel, aqueles bichinhos de dobradura, e aí eles colocam aqueles origamis numa caixinha e presenteiam a pessoa. Ali ele está dando amor, ele está dando boas energias, ele está dando principalmente o tempo dele, é um presente valiosíssimo. A mesma coisa deve ser com a Abayomi, a gente parou para fazer, a gente pensou na pessoa, doou o tempo, doou o carinho, colocou boas energias, né? Colocou pulsar aquilo ali. E aí depois a gente oferece para alguém, a gente está dando carinho para essa pessoa. É um presente significativo, porque além de simbólico, além de toda essa força que ele traz em si, a questão da cultura africana, é também um carinho que você dá para a pessoa, é o seu tempo, é a sua energia. Então faça a boneca Abayomi, professor, não só na Semana da Consciência Negra, faça sempre. Sua criança, a partir de 6 anos, já consegue manipular, você vai ajudando e ela vai desenvolvendo coordenação motora, fina, grossa, essas coisas que você, professor, sabe muito mais do que eu e do que a Lohane, que não somos pedagogas. Então, esses nomes difíceis aí que vocês usam, cognição, dissuasão, discussão, pois é, a gente não é dessa área, a gente fica aí gaguejando quando vai falar sobre isso. Então, mas você sabe que é importante, né? E que isso aqui vai contribuir para esse desenvolvimento mental, vai desenvolver habilidades como criatividade, como imaginação, como... Aliás, isso não é habilidade, né? Habilidade, criatividade. Bom, professor, resolve aí, tá? Pega a sua teoria, você que é pedagogo, e veja no que isso aqui vai desenvolver, tá? Quais as habilidades. Mas nós sabemos que principalmente na questão cultural é muito importante e social, porque a partir da boneca Abayomi você puxa o tema da igualdade racial, você puxa o tema da necessidade da inserção social de todos os povos, da questão da cidadania, suscita muita coisa, né? Então tá aí a proposta, faça Abayomis, aproveite também e faça bonecas contadoras de histórias, que você pode puxar, tá? Olha, bem da cor negra, contribui com a temática. Aproveita e contribua com um amanhã melhor, reciclando. E plante, evite queimadas. Adote um animalzinho se você puder. Ajude o próximo. Leia todos os livros que encontrar pelo caminho e incentive seu aluno a ler também. E seja feliz. Tchau!